Viva, está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, integra a coordenação política do Governo e a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vinda. A sondagem da RTP e do Público desta semana diz que aumentou a preocupação dos cidadãos com a corrupção e aponta a governação como o maior problema do país nesta altura. Como é que vê isso? Muito boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui convosco. Eu julgo que nós temos assistido ao longo dos anos a uma diferença entre o que é a percepção e o que é a realidade. Quando se mediatizam muitos casos e quando esses casos não chegam a conclusões ou a seguir são arquivados, a percepção que está criada é muitas vezes a percepção de que aumenta a corrupção. Eu gosto mais de me centrar naquilo que têm sido os trabalhos ao longo dos anos, sempre que o governo foi socialista. Eu recordo sempre Almeida Santos como tendo sido o grande responsável por haver autonomia do Ministério Público, António Costa enquanto Ministro da Justiça, nas várias dimensões que fez de reforço do combate à corrupção e também aquilo que já nestes governos, nestes 7 anos, foi sendo feito. Recordo que na anterior legislatura, já no final da anterior legislatura, em novembro de 2021, foi aprovado o pacote legislativo anticorrupção no Parlamento e já neste orçamento para 2023 foram reforçados os meios, quer da Polícia Judiciária com mais inspectores, quer aquilo que são os instrumentos todos para um combate efetivo à corrupção. Mas houve um membro do governo que saiu recentemente por causa de um problema que envolvia corrupção. Trata-se do ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira. Até hoje o primeiro-ministro não explicou o que é que aconteceu, por que razão é que ele saiu. Eu pergunto-lhe, enquanto ministra deste governo, se quer aproveitar a oportunidade para explicar aos portugueses o que é que sucedeu e por que razão é que ele saiu do governo e como é que viu essa saída. Aproveito a oportunidade para manter aquilo que sempre tenho dito ao longo dos tempos. Eu não comento os casos em concreto. Esse caso em concreto Mas eu não estou a pedir que fale sobre o caso da Justiça, que nós nem sabemos o secretário ao de pormenor Estado, o que Marco é. Capitão Ferreira, perante aquilo que foi tornado público, decidiu assumir a sua responsabilidade política e demitir-se do governo. Eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso. Não lhe foi pedido que se demitisse, não houve, mas não lhe foi pedido que se demitisse. Ponto 1. Que eu saiba. E foi um alívio para o governo que se tivesse demitido. Eu não gosto de ver as coisas assim. Eu acho que perante aquilo que estava em causa, a pessoa em causa, Marco Capitão Ferreira, assumiu a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade foi demitir-se. A saída de Capitão Ferreira surge por causa de uma acusação de corrupção. Isto não é grave, sendo um membro do governo? Eu volto a dizer, eu não vou comentar aquilo que são casos que eu conheço pelas notícias, que tiveram a sua consequência política, e é só nessa dimensão que eu julgo que devo tratar o assunto, na dimensão política de quem se demitiu, assumindo a responsabilidade perante o que estava em causa. Mas é algo que causa desconforto, nitidamente, ao governo? A reação do Primeiro-Ministro também foi um pouco espelho disso? Não foi. Não foi. Eu acho que nós temos que colocar as coisas onde elas devem ser colocadas. Marco Capitão Ferreira teve uma busca em casa, foi dito pelos jornais do que se sabe que estaria a ser alvo de uma investigação sobre corrupção e decidiu, em nome daquilo que deve ser a responsabilidade do governo, a integridade do governo, sair e politicamente já não há mais nada para decidir sobre este assunto aqui. O que há para tratar agora é ao nível da Justiça e é aí que deve ser tratado. Portanto, aquilo que eu acho que é abusivo do meu ponto de vista é achar que o governo ao longo destes 8 anos e em particular também no último ano e meio nada tem feito no combate à corrupção. Eu isso confesso que tenho muita dificuldade das duas. Uma, nós não queremos avaliar aquilo que tem sido feito, desde logo o pacote o pacote anticorrupção, um mecanismo nacional anticorrupção que foi criado em 2022, os reforços que foram dados à Polícia Judiciária, desde logo
Só já nesta legislatura foram admitidos 417 inspectores e prevê-se que até ao final da legislatura haja mais 1.100 inspectores na Polícia Judiciária, dotar as instituições da Justiça dos meios para que possam fazer as suas investigações, e julgo que um Estado de Direito que preze a separação de poderes, que preze as instituições, deve assumir a cada momento as suas responsabilidades. Quando elas são políticas, são responsabilidades políticas. Quando são as investigações de justiça, a justiça deve fazer o seu trabalho. O que lhe ia perguntar é se considera normal que um secretário de Estado, um membro do governo, saia destas condições do governo e durante 2 semanas, vai fazer agora 2 semanas, não tenha havido uma explicação por parte de ninguém do governo sobre uma saída de uma pessoa envolvida neste tipo de questões. Isso é normal, esse silêncio? Eu julgo, nós podemos continuar o resto desta conversa sobre esse assunto. O que eu acho é que o sinal que foi dado foi a responsabilidade política de quem, perante o que dizem os factos e o que é público e que é do conhecimento público, foi assumir uma responsabilidade política. Essa responsabilidade política está assumida. Eu não posso pronunciar-me sobre mais o que está, que é do desconhecimento de qualquer cidadão. António Costa mandou calar ontem uma jornalista, na terça-feira, numa conferência de imprensa. Deu um bom exemplo, o António Costa, o Primeiro-Ministro, não respondendo a uma pergunta, ou nem querendo ouvir a pergunta da jornalista. O Dr. António Costa terá feito a sua avaliação? Não tenho mais a dizer, não sei. Aqui há pouco tempo, nessa cadeira, entrevistámos a Adalberto Campo Fernandes e que dizia que este governo de maioria absoluta age com demasiada confiança do é assim porque assim é que eu quero. O ex-deputado do PS, Ascenso Simões, falava há pouco tempo também do abano-cabecismo no PS. O PS está a sucumbir e o governo aos vícios da maioria absoluta? Eu fico espantada com essa pergunta por uma razão. Ao final de 1 ano e meio, é bom nós tentarmos perceber, se calhar, de onde é que nós partimos. Nós partimos de janeiro de 2022, depois de uma crise política que nós não provocámos, a dizer aos portugueses ao que vínhamos, ou seja, aquele orçamento de Estado que tinha sido chumbado era aquele orçamento de Estado que nós íamos voltar a apresentar. Os portugueses confiaram no Partido Socialista para ter uma maioria absoluta. E António Costa prometeu aquilo que tem estado a cumprir, que é respeitar escrupulosamente o mandato que lhe foi dado pelos portugueses. O escolher uma maioria absoluta depende muito do exercício dessa maioria absoluta. Eu não vejo no exercício desta maioria absoluta nenhum momento em que se possa dizer que nós nos divorciamos das pessoas, que nós não ouvimos as pessoas, que nós não ouvimos os vários setores da sociedade. E dou 2 exemplos muito simples sobre isso. Em primeiro lugar, o acordo de rendimentos que foi alcançado em sede de concertação social para fazer face àquilo que é a dificuldade da vida das pessoas, depois de estarmos há 500 dias com uma guerra que determinou um aumento de custo de vida fruto da inflação. Se nós olharmos para os bons resultados que hoje temos, podemos dizer que, felizmente, a inflação está a baixar e, felizmente, o Governo tomou um conjunto de medidas para mitigar aquilo que seriam os efeitos dos aumentos de custo de vida. Fosse no apoio ao rendimento das pessoas através do aumento intercalado dos funcionários públicos, dos aumentos dos salários, fosse no apoio às famílias mais vulneráveis, fosse no apoio ao abono de família das crianças, fosse na limitação do aumento das rendas de casa até 2%, ou mesmo no apoio a 200 euros por mês, no apoio à renda para fazer face ao aumento das rendas, ou seja, das medidas que tomamos nos juros ao crédito à habitação, fosse na descida dos preços dos bens energéticos, fosse o gás, a eletricidade ou os combustíveis. Quer dizer, são coisas que estamos a fazer, mas eu reforço, uma maioria absoluta, que é uma maioria que é capaz de encontrar pontos e diálogo, fosse no acordo de rendimentos, para que os rendimentos, e sabemos que é o problema estrutural que temos e que estamos a tentar fazer com que
à semelhança do que fomos fazendo ao longo destes últimos anos de aumento dos salários, de continuarmos nesta rota de crescimento dos salários, fosse naquela que era uma ambição há muito tempo de concretização da descentralização e do acordo que foi alcançado com a Associação Nacional de Municípios, cujo último acordo foi, aliás, a recuperação de 451 escolas nos próximos tempos. E por isso, no Parlamento, se nós olharmos para o Parlamento e para aquilo que tem sido a vida parlamentar, da quantidade de vezes, nós estamos a falar de 185 vezes do Governo em plenário, 132 vezes em comissões, sempre a prestar contas aos cidadãos. Mas, no entanto, há pessoas do PS que dizem que fazem estas acusações. Não? Mas isso é a liberdade que cada um de nós tem de fazer as avaliações. A minha avaliação permite-me discordar da avaliação de que há um tique autoritário ou um tique de maioria absoluta. Eu acho que os portugueses, ao longo dos tempos, ficaram traumatizados com algumas maiorias absolutas, não escondo isso. Incluindo o PS. Aliás, o PS, acho que aquilo que deve fazer ao longo destes tempos é, tendo a confiança dos portugueses, conseguir continuar a fazer aquilo que com que se comprometeu aos portugueses durante a campanha eleitoral e na aprovação do programa de governo. Vamos falar de Parlamento. Como Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, também como Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, acha que a Procuradora-Geral da República deve dar explicações ao Parlamento ou publicamente sobre um modo como o Ministério Público aborda um processo como o que está a envolver um ex-líder partidário, Rui Rio, e sedes do Partido Social Democrata? Eu julgo que num Estado de Direito como é o Estado de Direito, como é o nosso Estado de Direito, aquilo que é preciso é que todos prestem contas daquilo que são os seus poderes e as suas atitudes. Volto a referir que eu não gosto de comentar casos concretos, e portanto acho que cada um de nós tem as nossas responsabilidades. Mas isso significa que gostava que a Procuradora pudesse ir à Assembleia falar sobre os vários assuntos da Justiça? Como lhe digo, julgo que num Estado de Direito todos temos as nossas responsabilidades e todos devemos ser claros naquilo que fazemos da forma como E acha bem contas. também que agora se o PS e o PSD alterem a lei do financiamento partidário por causa deste caso? Eu sobre isso devo vestir a minha pele de quem foi secretária-geral adjunta, líder parlamentar do Partido Socialista, líder parlamentar. Eu não vejo, mas é a minha interpretação, não vejo nenhuma zona cinzenta na lei. Acho que a lei é clara, quer a lei do financiamento dos partidos no seu artigo 5º, quer a lei do funcionamento da Assembleia da República, no que diz respeito aos grupos parlamentares, às subvenções. Isso quer dizer que o PS sempre teve pessoas, assessores 46. Pagos pelo grupo parlamentar que estão no Largo do Rato. Isso quer dizer que, ao longo dos anos, aquilo que está na lei, que foi cumprido e que eu não vejo nenhuma ilegalidade na lei. Mas o líder parlamentar do Partido Eu Socialista... julgo que se quiserem continuar a falarmos de casos concretos, continuaremos. Eu gostaria de dizer sobre isto, não acho necessidade de alterar uma lei, mas digo o seguinte: se há quem tenha dúvidas, e quem tem dúvidas, e poder para fazer essa iniciativa... O Ministério Público tem dúvidas. E quem tem dúvidas e que pode ter essa iniciativa legislativa é o Parlamento. Se o Parlamento tem dúvidas, pois que deve clarificar. A minha leitura é uma leitura de quem não vê uma zona cinzenta na aplicação da lei. Deixa-me só pegar nesta questão sobre Lucília Gago. Eu creio que no próximo ano a Procuradora-Geral da República termina o seu mandato. Vê como governante e como dirigente do Partido Socialista que o mandato de Lucília Gago não seja renovado, tal como aconteceu com Joana Marques Vidal, dando assim um sinal político também? Vejo que a cada momento as coisas se avaliam no momento próprio, e se avaliará com quem tem que o fazer. Como sabe, não me compete a mim fazer nenhuma declaração sobre isso. Mas eu pensei, quando Lucília Gago foi nomeada, que tinha havido que tinha havido o início de um precedente para só haver um mandato de Procurador-Geral da República.
Que o PS tinha esse entendimento, percebi mal. E o Presidente da República E o Presidente também. Eu julgo que a cada momento deve ser avaliado. Não é este o momento, no momento certo esse será avaliado por quem tem que avaliar. Vamos então falar do Estado da Nação. Estamos em 2023 e, por exemplo, ainda não é possível garantir um médico de família a todos os portugueses, que foi uma promessa do início desta governação, lá atrás, há 7 anos, por parte de António Costa, ou, por exemplo, há diversas perturbações no ano letivo e na escola pública. Não podemos dizer que o Estado da Nação é famoso. Depende de como se queira olhar para o Estado da Nação. Eu devo dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde o seguinte: desde 2015 até hoje, o aumento no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, foi de 56%. Nós temos hoje mais 30 mil profissionais de saúde, mais 4 mil médicos no Serviço Nacional de Saúde. Tem sido feito ao longo dos últimos anos um grande investimento na saúde. Não estou com isto a dizer e a ignorar problemas que existem. É bom nós não esquecermos que durante a pandemia, momento mais dramático para o Serviço Nacional de Saúde, e onde o Serviço Nacional de Saúde foi colocado à prova, o Serviço Nacional de Saúde não falhou e respondeu aos portugueses na dimensão que tinha que responder. O último orçamento, este que está agora em vigor do Serviço Nacional de Saúde para a Saúde, é o maior investimento, é o maior orçamento dos últimos anos. Foi anunciada agora, a semana passada, pelo Sr. Ministro da Saúde, a intenção das USF modelo B, que vão permitir mais rapidamente possível, ou tão breve quanto possível, mais 250 mil portugueses com médico de família. Estamos a fazer o que podemos para garantir aos portugueses aquilo que é um bom Serviço Nacional de Saúde e para garantir a existência de médicos de família. Há pouco antes desta entrevista dizia que ia falar aos seus camaradas do Partido Socialista, como dirigente do PS, sobre o Estado da Nação. O que é que vai dizer a um socialista, um camarada seu, sobre o que é o Estado da Nação e o que é que espera que esses socialistas lhe digam assim? Eu julgo que aquilo que é possível nós analisarmos no último ano, num ano que foi difícil, num ano onde as respostas não são simples para coisas complexas, num ano em que, de facto, tivemos que tomar um conjunto de medidas para garantir que as pessoas, para mitigar os efeitos dos aumentos do custo de vida, eu diria hoje que é possível olhar para os dados económicos com objetividade e dizer, ao contrário do que a oposição sempre vaticinou, a verdade é que nós vamos chegar ao final de 2023 com um crescimento económico de 2,7%. E por isso a economia está a resistir e está não só a resistir, como está a crescer. Nós temos hoje a taxa de desemprego em mínimos históricos dos últimos 20 anos, o que é também assinalável depois de termos passado por uma pandemia, depois de termos passado este ano com a inflação. Temos um emprego em máximos com cerca de 4,9 milhões de pessoas empregadas. Quer dizer, nós temos hoje os salários que, para além do salário mínimo que foi aumentando ao longo destes anos e que aumentou 50%, temos um aumento do salário médio desde 2015 na ordem dos 26%. Portanto, fomos respondendo aos rendimentos das pessoas. No entanto, as pessoas continuam a viver com mais dificuldades por causa da inflação e a sondagem da RTP e do Público mostra isso. Os dados que citou são verdadeiros, mas isso não elude a outra questão, que é as dificuldades que as pessoas têm para pagar a habitação e os bens alimentares. Helena, é verdade, eu não estou a negar os problemas, mas eu gostava que nós olhássemos para essa sondagem também com 3 pontos de vista. O primeiro é que as pessoas acham que estão pior, e se olharmos e se compararmos a mesma sondagem de fevereiro, são menos os portugueses que acham que estão pior. Em segundo lugar, os portugueses percebem, porque há uma minoria que diz, que atribui a responsabilidade ao governo, mas percebem o contexto internacional em que nós estamos e as dificuldades em que nós estamos. E em terceiro lugar, há um dado que eu acho que é muito relevante, que são mais os portugueses que consideram que os seus rendimentos estão melhor do que os portugueses que consideram que estão menor.
E eu aqui devo dizer, e vamos ao Estado da Nação e aos factos e aos números concretos. Estaríamos todos muito pior se tivéssemos cortado os salários, se tivéssemos estagnado a nossa economia. E daquilo que nós estamos a falar hoje é que aumentámos os salários. Eu volto a dizer, fizemos um aumento intercalar dos nossos funcionários públicos. Aumentámos as pensões, não só ao longo destes anos, como fizemos o aumento extraordinário em outubro de 2022, voltámos a aumentar em janeiro, voltámos a aumentar. Mas a verdade é que esse aumento de salários foi consumido pela inflação também, não é? Aquilo que eu estou a dizer é, aumentámos as prestações sociais ao nível da inflação, por exemplo. Aumentámos as pensões ao nível da inflação. Nós fizemos aquilo que era possível fazer com os recursos que o Estado tem, pondo os recursos e na redistribuição daquilo que é a nossa riqueza. Quando eu falei há instantes no apoio à renda, no apoio aos bens energéticos, no IVA zero, que muita gente achou que o IVA zero não ia ter efeitos nenhuns e eles estão aí, há efeitos de facto na redução dos preços dos bens alimentares e por isso eu diria que nós não só respondemos, como não nos desviamos daquilo que são as transformações que têm que ser feitas na sociedade portuguesa, sobre o IVA desde zero, logo a aplicação o IVA do zero PRR. acaba em outubro. O Governo vai prolongá-lo pelo menos até o final do ano? Como nós sempre dissemos, nós sempre tomamos as medidas e sempre dissemos que avaliaríamos a cada momento, em função de cada circunstância, aquilo que devíamos fazer. Nós, neste momento, estamos a falar de uma inflação que está nos 3,4%, coisa que, quando foi determinado o IVA, não estava, como sabe. E, por isso, a boa governação faz também com uma boa avaliação. Ainda não há nenhuma decisão sobre isso, com uma boa avaliação sobre aquilo que é o momento em que as coisas devem ser revistas. Admite que o Governo cometeu erros neste início de legislatura, que consegue identificar um erro em concreto perante as oposições que criticam tanto o Governo? Consegue... Eu julgo que... Quer dizer, eu sou muito realista. Se olhasse para trás... Há episódios que eu julgo que eram evitáveis e que podiam ter sido... Há episódios que todos nós sabemos, não vamos aqui estar a escalpelizar. Eu não vou fazer Gostava de saber quais é que eu não destacava. vou fazer o mesmo que a oposição faz, porque das duas uma, eu quero falar dos Estados da Nação ou eu quero falar de episódios que infelizmente ocorreram, tiveram as suas consequências políticas e temos que fazer. E temos que continuar o caminho. Agora, é evidente que lamento que eles tenham acontecido, mas isso não nos pode desviar, e sobretudo não pode desviar o debate político daquilo que são os problemas das pessoas e as soluções que temos para as pessoas. E desse ponto de vista, do Estado da Nação, eu acho que apesar de um ano difícil também com esses casos, é um ano em que nós podemos dizer aos portugueses, sim, estivemos aqui, continuaremos a estar para continuar a resolver os problemas das pessoas. O problema da habitação, que é um problema muito complicado, que está de resto a ser aprovado neste momento o pacote Mais Habitação na Assembleia da República, para que tenhamos um impulso nas políticas públicas de habitação, porque sabemos que esse é um problema que nós ao qual nós temos que responder, seja aos mais jovens, à classe média, aos mais vulneráveis, e por isso num esforço que o Estado, com as autarquias, tem mesmo que fazer para garantir condições de habitabilidade às pessoas. Gostava de ouvi-la agora sobre a Jornada Mundial da Juventude, até porque o Bloco de Esquerda acaba de denunciar uma situação de despejos de pessoas em situação vulnerável e também de alguns estudantes, de casas ou quartos alugados, inclusive pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estamos a falar de Lisboa. O que eu lhe pergunto é se, a propósito da jornada, por causa da Jornada Mundial da Juventude, o que eu lhe perguntava é se tem conhecimento desta situação e se o seu Ministério e a sua tutela, que tutela a jornada, se chegou a algum tipo de denúncias neste sentido. Eu sempre que vejo essas notícias tento perceber se tenho as denúncias e tenho muita atenção àquilo que chega ao gabinete, não tenho nenhuma denúncia. Isso foi feito no âmbito da Assembleia Municipal de Lisboa, foram pedidos esclarecimentos a Lisboa. Isso não tem a ver, quer dizer, nós podemos construir casos. Eu, sobre a Jornada Mundial da Juventude, não tenho nenhum relato sobre isso. Antes, pelo contrário, tenho o relato
daquilo que tem sido o trabalho da Comissão de Acompanhamento em todas as dimensões que temos que fazer e, desde logo, as questões da habitação, que são questões da responsabilidade da organização da Igreja e, por isso, com 7.000 e muitas famílias de acolhimento para receber os peregrinos. Há vários profissionais. E espero que essa situação, se for verdadeira, espero que, se essa situação for verdadeira, que alguém atue como tem que atuar. Quem? O Governo, por exemplo, ou a Câmara de Lisboa? Do que me foi dito, isto é a Câmara de Lisboa. Mas eu não sei... Não... Porque o Bloco está a pedir explicações ao Governo e de que maneira é que vai atuar? Não, porque também não recebi nenhuma pergunta, nenhum requerimento. Para o Ministério do Trabalho e de Segurança Social. Pronto. Mas do que sei, foi colocado no âmbito da Assembleia Municipal. Perguntava-lhe também, ainda no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, há vários profissionais do setor público a prometerem greves para essa altura, para essa primeira semana de agosto, durante a jornada. O Governo, em último recurso, pondera avançar não só para serviços mínimos, mas também para a requisição civil. É uma coisa que pode estar em cima da mesa para que nada falhe. O que lhe posso dizer é que estamos a fazer tudo para que nada falhe. As greves estão anunciadas, é um direito que temos que respeitar e devemos respeitar. Eu penso que até lá muitas das questões que estão em cima da mesa vão ser ultrapassadas e, portanto, espero estar otimista para que tudo corra bem. Ou seja, a requisição civil pode não ser necessária ou é uma situação de último recurso? É uma situação de último recurso, sempre avaliar-se a cada momento. Apresentou há dias não está em cima da mesa neste momento. Apresentou há dias o plano de segurança. Houve uma coisa que as várias entidades que estiveram na conferência de imprensa não explicaram, que era a PSP disse que vai haver ajuda de polícia de Espanha, França e Itália. Ficamos sem perceber quantos agentes é que estrangeiros virão reforçar as nossas polícias. Eu apresentei o plano de segurança. Como sabe, quem apresentou os pormenores do plano de segurança tiveram a oportunidade também já de entrevistar. Foi o senhor secretário-geral do SSI, do Serviço de Segurança Interna. É verdade que tem havido uma estreita cooperação e articulação com as polícias de outros países. Para já mobilizados nacionais estão 20.000 agentes. Por isso é que era importante perceber quantos é que vinham de fora. Por isso é que os próprios serviços de segurança estão em conversações com os seus colegas, será reforçado, ainda não têm o número fechado. Gostava de passar para o seu futuro político. Se falar um pouco sobre a sua própria, o seu próprio futuro político, porque se tem falado muito no seu nome para uma eventual candidatura como cabeça de lista às eleições europeias. Gostava de saber qual é que é a abertura que tem em relação a isso, se isso é verdade, se é especulação, o que é que... Eu estou muito habituada ao longo dos anos, em cada uma das funções que tenho, alguém sempre lançar uma para o futuro. Eu, a cada momento, assumo os desafios que tenho em mãos, concentro-me nesses desafios e é nisso que estou concentrada. E tenho, aliás, para mim, que a pasta que tenho, com várias dimensões que tenho em mãos, é muito exigente, desde logo as questões da igualdade, e de continuarmos a cumprir as questões da igualdade, a juventude, o desporto, mas as migrações são hoje um grande desafio, ao nível também europeu. Como sabes, está a ser discutida a política de asilo e migrações também na Europa, e é nisso que devo estar concentrada, é nas funções que tenho como Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Se António Costa um dia a desafiar para isso, pensará no assunto. Lá está. Eu devo dizer que eu preferia que me perguntasse se eu estou a fazer o que estou a fazer e se estou contente a fazer. Estou concentradíssima e empenhada em dar resposta nas dimensões que o país tem, nas preocupações, na equipa governo e naquilo que são as áreas em particular. A verdade é que depois isso é lido como que não tire essa carta de cima da mesa e que não é um não taxativo, não é? O que eu lhe posso dizer é que essa questão não está em cima da mesa no dia de hoje. O que está em cima da mesa no dia de hoje é que eu exerça as funções para as quais António Costa me convidou há 1 ano e meio e que eu faça o trabalho que tenho para fazer.
É nisso que estou concentrada ao dia 2. Se tudo correr normalmente nesta legislatura, ou seja, se não houver eleições antecipadas, intercalares, António Costa pode voltar a ser o nome do Partido Socialista para as legislativas de 2026, ou já será isso para outro líder do Partido Socialista? António Costa será o que quiser enquanto quiser e enquanto for líder do Partido Socialista. Então podemos pensar no António Costa, se não for para um cargo em Bruxelas, como tanto se fala, poderá ser ele ainda Bom, como tanto se fala, mas que António Costa já explicou, é que há uma coisa que eu acho que é muito importante nós todos percebermos. Os portugueses confiaram numa legislatura que seja estável e previsível para as suas vidas. E por isso confiaram em António Costa para Primeiro-Ministro e num programa eleitoral, que é hoje o programa de governo, para cumprir e para resolver os seus problemas. E por isso António Costa já disse que está aqui para cumprir o mandato. Ele disse que não quererá pôr em causa a estabilidade. É um bocadinho diferente. E eu julgo que devemos olhar para o Estado da nação também nessa perspectiva. Na perspectiva de uma estabilidade a 4 anos. Numa estabilidade de um conjunto de objetivos que definimos, de chegarmos ao final desta legislatura com uma política de habitação mais robusta, chegarmos ao final desta legislatura com o PRR executado e que vai transformar o país, chegarmos ao final desta legislatura com um Serviço Nacional de Saúde que continua a responder com as qualificações dos portugueses melhoradas, com os salários melhorados. Mas nesse sentido, ter estabilidade não é igual a ter António Costa à frente do governo. Ter estabilidade significa este mandato é para ir até ao fim. Foi nisso que os portugueses confiaram. Mas com António Costa, não é? Como Primeiro-Ministro. Foi quem foi eleito. O regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento é fator de instabilidade para o governo do Partido Socialista? Ou é mais um grão na engrenagem? Mais um caso? O Pedro Nuno Santos é um quadro do Partido Socialista. Teve um desempenho no governo bastante bom, quer nos assuntos parlamentares, quer depois nas infraestruturas. Fará o seu lugar de deputado, como não podia deixar de ser, com a responsabilidade que tem. Ainda queria colocar-lhe uma pergunta ainda sobre o governo, porque muitos camaradas seus, inclusive o presidente do Partido Socialista, fala ou pede uma remodelação, um refrescamento deste elenco do governo. Também acha que a prazo isso podia acontecer, uma afinação aqui ou ali? O que não está em cima da mesa, o que eu acho que deve acontecer mesmo, é nós continuarmos a responder, eu volto a dizer isto, continuarmos a responder aos problemas das pessoas, não estarmos sempre a discutir a espuma dos dias, mas o problema, nós temos situação internacional que nos convoca para maior exigência, maior responsabilidade, estabilidade, previsibilidade para responder às perguntas, para responder aos problemas das pessoas. Desse ponto de vista, aquilo que se esperava no debate parlamentar e que se esperava ao final deste ano, era um debate parlamentar onde houvesse construção de alternativas e não aquilo que nós temos visto ao nível da oposição, que é a falta de propostas políticas para que pede, o país. Por exemplo, a demissão do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Mas eu acho que, lá está, o que era verdadeiramente importante é que a oposição, mais do que todos os dias pedir a demissão de um membro do governo, é que olhe para o país e diga quais são as soluções que tem para responder às dificuldades dos portugueses. E desse ponto de vista, o debate tem sido frágil no Parlamento, o debate político tem sido muito frágil, porque entre um PSD e uma iniciativa liberal que se sentem em disputa permanente, à direita o que nós temos é a disputa permanente do PSD e da iniciativa liberal com o Chega, para ver quem pede mais demissões, quem grita mais, ao invés de terem propostas concretas. Isso é que eu acho que fragiliza o debate político. Na verdade, não é só a oposição, as oposições. O Presidente da República também pediu, taxativamente, uma demissão em particular. Eu julgo que esse caso está ultrapassado. Está encerrado.
está ultrapassado. O Presidente da República convocou para esta sexta-feira um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado foi anunciado em maio, precisamente quando estava assim no auge a crise João Galamba, e dizendo que ia ser um momento para avaliar e fazer um balanço do Estado da Nação. O que é que espera desse Conselho de Estado? Uma reflexão sobre isso mesmo, sobre o Estado da Nação, baseado em factos, em dados que hoje permitem concluir, como disse há instantes, que as escolhas políticas que fomos fazendo ao longo destes tempos são escolhas que têm hoje reflexos positivos na nossa economia, positivos na vida das pessoas, positivos na transformação do país. Acha que o Presidente está satisfeito com o Estado da Nação? Tenho que lhe perguntar. Eu julgo que... Eu pergunto-lhe isto porque eles têm feito algumas críticas na área da educação, da saúde e, portanto, há alguma expectativa sobre o que ele dirá. Do exercício das suas funções, de questionar algumas coisas. Faz parte da vida democrática e, sobretudo, faz parte da democracia que haja divergências, que haja diferença de opiniões, mas, sobretudo, que haja respeito institucional, que eu acho que existe. Tem havido sempre? Acho que existe entre os órgãos de soberania e isso é muito importante. E Marcelo Rebelo de Sousa não tem exagerado na pressão sobre o governo? Eu volto a dizer, acho que aquilo que são as relações institucionais são relações que estão equilibradas e de respeito pelas funções... E as relações pessoais estão preservadas? Pelas funções de cada um, julgo que sim. As pessoais? Terá que perguntar a quem quer perguntar, não comigo. Não acredita, portanto, que o Conselho de Estado de sexta-feira sirva de alguma maneira para um ajuste de contas por parte do Presidente da República? Nem devia olhar para isso. O Conselho de Estado é um órgão de consulta, de discussão com o Presidente da República. Mas a forma como o Presidente anunciou este Conselho de Estado foi diferente de qualquer outra reunião do Conselho de Estado. É nisso que devemos estar concentrados. Eu olho para isso com imensa naturalidade, com o exercício das funções de cada um e com um Conselho de Estado que avaliará o Estado da Nação. Devo, aliás, dizer que uma das tónicas que tem sido sempre falada também pelo Sr. Presidente da República tem a ver com o combate à pobreza. E desse ponto de vista, se nós olharmos para os dados hoje daquilo que tem sido o combate à pobreza, por exemplo, quando temos menos 280 mil crianças em situação de pobreza ou quando temos menos 660 mil pessoas em situação de pobreza, significa também que no combate às desigualdades, o Governo tem estado a trabalhar e tem feito tomado um conjunto de medidas que permitam que as pessoas vivam melhor. É para isso que estamos a governar e é nisso que estamos concentrados nesta legislatura. Está assim terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada foi Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, também dirigente do Partido Socialista. Este programa regressa em setembro. Até lá.